Bem, olá a todos e a todas, eu sou o professor Alex Mota dos Santos, da UFG, campus da cidade de Aparecida de Goiânia, Faculdade de Ciências e Tecnologia. E o vídeo de hoje é para mostrar a função join, ou uniões, a partir do programa QGIS. Para tanto, vamos espacializar dados de acidentes, de população e de frota. Bem, então eu estou aqui com o programa QGIS 2.415. Vou então adicionar o dado dos estados do Brasil. Estão aqui todos os estados. Vou abrir a tabela de atributos para vocês verem. Olha, eu deixei habilitado somente o campo sigla, tá bem? Criei aqui um arquivo em Excel 97/2003, onde eu levantei, fiz uma pesquisa no site do DataSUS, os dados de acidentes resultante em mortes no ano de 2015, do IBGE, a população estimada de 2015, e também do Detran, né, a frota também de 2015. Deixo claro que esse conjunto de dados aqui, eles devem estar em número, tá bem? Aqui no Excel. E outra coisa importante é que eu criei um campo em comum. Sigla é o mesmo campo, sigla daqui, ok? Para fazer o union é preciso ter um campo comum, tanto na tabela de dados externos, quanto na tabela de dados dos atributos. Muito bem, então é muito simples, você clica com o botão direito, você vai em propriedades, você aciona a opção unions ou join, aqui está unions, está em português, você então, você abre a tabela, os dados, né, que você tabulou, você abre eles aqui, estão aqui dados, agora sim, propriedades, unions, clica aqui no mais, então eu vou pegar sigla com sigla. Vou clicar aqui em prefixo e vou apagar para evitar que na tabela de atributos resultante apareça a palavra dados. Então eu vou aplicar, pronto, vou ver o resultado, está aqui os dados, né? Vou então salvar esse arquivo, salvar como, vou salvar ele como Brasil, muito bem, e vou agora realizar uma análise muito básica, que é o seguinte, vou excluir esses dados que eu não vou usar mais, eu vou fazer então o mapa, né? Botão direito, propriedades, vou escolher estilo do tipo graduado. Agora que eu vou ter os campos que eu uni, veja que no começo da nossa atividade eu pedi para vocês salvarem número. Esse método graduado, ele trabalha com dados quantitativos. Se você não selecionasse lá número, deixasse geral, esses campos não apareceriam aqui. Então eu vou colocar aqui, vou apresentar os acidentes em intervalo igual, aplicar, estão aqui os dados de acidente. Bem, uma pergunta que se levanta é o seguinte, de fato, o estado de São Paulo é o estado onde ocorre o maior número de acidentes. Mas e se eu realizar uma análise relativa, ou seja, o número de acidentes em relação à população ou o número de acidentes em relação à frota? Será que São Paulo continuaria sendo o estado onde ocorrem mais mortos? Bem, é importante que se diga que dado de frota e dado de população não explica de todo a ocorrência de acidentes. Eu não posso afirmar linearmente que onde tem mais veículos e onde tem mais pessoas vão ter mais acidentes. Pode ser que aconteça, mas isso não é diretamente proporcional. Por quê? Porque nesse meio aí eu tenho os fluxos, né? Então, se eu tenho os deslocamentos, eu de fato teria uma explicação melhor, né? Então vamos lá. Eu vou então abrir aqui a tabela de atributos,
Vou criar, usando a ferramenta calculadora de campo, eu vou criar um novo campo chamado IRA, Índice Relativo de Acidentes. Vai ser do tipo decimal, vou colocar 5 casas e eu vou escolher os campos envolvidos nesta análise. Quais são os campos? É o acidente, é o número de acidentes dividido pela população. Vou fechar o parêntese aqui e vou multiplicar por 100. Então, vou aplicar, ok, está aqui. Eu vou desmarcar a edição, vou gravar. Então, esse é um IRA, acidentes por população. Então, vamos ver o resultado? Vou voltar aqui em propriedades e vou, então, espacializar os dados do IRA, para eu perceber o que aconteceu. Veja, o estado do Paraná, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Roraima, eles se destacam quando eu faço uma análise relativa do número de acidentes pela população. Já que eu importei aqui para dentro desse dado o dado de frota, eu vou propor um índice também agora. Vou voltar aqui em calculadora de campo. Vou criar um IRA frota, certo? Então eu tenho aqui decimal, qual o campo que eu vou usar? Acidentes dividido pela frota. E vou fechar parêntese, multiplicar por 100. Ok, vou aplicar, vou salvar. Opa, o que aconteceu? Desculpe, vou ver aqui, excluir, vou marcar no lapisinho, vou excluir campo, frota, ok. Salvando, gravar, vou novamente criar IRA frota, decimal, eu não coloquei as casas aqui, né? Decimal, por isso ele deu um erro, né? Então eu vou abrir parênteses primeiro agora, né? Campo, eu vou pegar acidente dividido por frota, fecha parênteses vezes 100. Ok, pronto, tá aqui, vou gravar, olha só. Eu tinha esquecido de colocar o 5 na casa desse decimal. Vou fechar e vou, então, em propriedades, vou mudar para aquele método que eu estou usando, vou mudar o campo. E eu tenho aqui, então, uma nova leitura. Então, eu tenho o Maranhão, o Piauí e Alagoas, né, como os estados cuja frota, né, cuja análise da relação da frota, do acidente com frota, deu dados mais elevados do número de acidentes. Bem, o objetivo era aplicar a ferramenta Join, mas eu aproveitei e criei, usando a calculadora de campo, umas operaçõezinhas básicas e que você pode fazer aí nas suas aplicações. Eu agradeço, fico à disposição. Não esqueçam de visitar o nosso canal Geotecnologias na Rede. Abraço a todos.